Olá, professor da Escola Bíblica, meu nome é Silvana e cá estamos nós novamente para juntos prepararmos essa aula. Sociedade e política é o tema da lição 8 de nossa lição. E para começar a aula, vamos falar dos objetivos da lição? Nessa semana, o nosso objetivo, a nossa lição mostra que os objetivos são conscientizar que precisamos, como cristãos, estar informados a respeito da vida política do nosso país. No final da tua aula, o teu adolescente vai estar consciente disso. Conhecer o significado de política e explicar o que é um governo teocrático, né? Governo que o governador é o nosso Deus perfeito. E aí eu já quero começar dando uma dica essa semana, para você já estar usando lá no seu grupo do WhatsApp. Lembra a rede social que você formou semana passada? Então, essa semana você pode começar formando uma campanha eleitoral. Você pode escolher 2 adolescentes ou fazer uma eleição para que 2 adolescentes se candidatem, ou se você quiser falar para os adolescentes colocarem o nome, você pode fazer um sorteio. O ideal é que tenha 2 adolescentes candidatos. E durante a semana você já vai começar a debater os temas da lição lá no teu WhatsApp, no teu grupo. E esses adolescentes vão dar aí o parecer deles. Fala para os outros adolescentes, que são os eleitores no caso, fazerem questionamentos, conversarem com o candidato a ser eleito, quais são as propostas dele em relação aos temas que a lição aborda. E é uma coisa muito importante você já fazer durante a semana, porque a lição dá a dica de você estar fazendo isso durante a sua aula, um debate. Estar fazendo esse debate em sala de aula. Só que temos muito assunto nessa lição e eu acho que você não vai ter tempo para tanto assunto assim e o debate então vai ficar reduzido. Então já comece aí a fazer o seu debate durante a semana. E coloque em pauta as questões a serem debatidas, como os cristãos devem agir diante de candidatos que se dizem crentes, mas que pertencem a partidos que defendem aborto, a legalização das drogas, a ideologia, enfim, que fere os princípios cristãos. Então, a dica que eu dou essa semana é para que você trabalhe no início já, agora, quando você começar a trabalhar a sua aula, já no seu grupo ali, tá bom? E outra dica que eu te dou, professor, é que quando você chegar na sua sala de aula, você organize a sua sala de aula como se fosse um debate mesmo, se você conseguir fazer palanques, enfim, para os teus candidatos estarem aí conversando debatendo sobre o assunto e respondendo as questões, seria bem legal. Faça isso durante uns 15 minutos de debate. Vai ser bacana demais. E você pode começar a sua aula com uma pergunta. E a pergunta que eu sugiro, que você fale para os seus adolescentes para começar esse debate é: quando você pensa na palavra política, qual é o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça? Então você coloque isso para os seus adolescentes e deixe eles falar, certo? E logo no primeiro tópico nós já vamos começar trabalhando como está a política no nosso país. E aí você pode estar trabalhando, fazendo aí essa viagem no túnel do tempo, como era há tempos atrás. A nossa lição vai trabalhar que antigamente os cristãos não eram muito afim de que cristãos participassem em política, achavam que isso não era bacana. O que acontece? Hoje nós colhemos frutos negativos de tanto tempo cristãos fora da política. Então, falando nisso, logo depois do meu vídeo, vai ter um vídeo do vereador Marcos da Rosa, que ele vai nos dar uma aula de como fazer política com honestidade, dando um ponto de vista de alguém que está de dentro. Então, quando terminar o meu vídeo, não sai, continua assistindo o vídeo do nosso vereador, que é evangelista aqui da nossa igreja. E aí você pode mostrar, voltando aqui para a nossa lição, você pode mostrar como os cristãos antigamente não se envolviam na política e dava aí abertura para qualquer pessoa governar e que muitas das vezes não tinha caráter nem ética e não usava a Bíblia como princípio básico de fé, E também você pode trazer nessa parte como as pessoas se vendiam por qualquer
qualquer coisa. Um exemplo é que quando a gente ouve falar sobre política antigamente, a gente via muitas pessoas se vendendo. Eu vendo meu voto se você me dá uma cesta básica, a carteira de habilitação. A gente conhece pessoas que ganharam aí a carteira de habilitação de candidatos políticos, né? E isso não é, gente, bacana. Você deixe claro ao seu adolescente que ser corrupto não é uma atitude só dos políticos. Eleitores também são políticos. Quando você vai atrás de algo em troca, né? Eu voto para você, se você me dá tal coisa, você está sendo corrupto. Então, explane isso para o seu adolescente e deixe claro. A partir do momento que eu fico conectado só no meu bem-estar, eu estou aí agindo de forma que não é legal. E agora eu creio Silvana, creio que nós estamos passando por um momento de limpeza no nosso Brasil, e na lição vai falar aí da ficha limpa, você pode estar esclarecendo isso também. E estamos passando por um momento que muitos corruptos, pessoas que a gente achava que nunca iriam cair do poder, estão aí passando por maus bocados, né? Mas temos que vigiar, meus queridos. Nós temos que vigiar e deixar isso claro para o nosso adolescente, que a gente não pode generalizar, colocar todo político, né, no mesmo saco. Então, no tópico 2, a gente vai falar do que é política, e deixe claro no tópico 2 que há uma grande diferença entre política e politicagem. Política com seriedade faz com que eu faça política visando o bem-estar do próximo. Politicagem, eu sou egocêntrico e penso só no meu bem-estar. Então, deixe claro aí a diferença entre politicagem e política, certo? Eu sugiro também, como a lição com muitos assuntos, você pode dar uma zipada nela. Você pode colocar o tópico 1 e 2, que é como está a política em nosso país, né? O tópico 2, o que é política, você pode juntar esses tópicos e tratar eles no mesmo, né, na mesma sequência. Por quê? O finalzinho do tópico 2 vai aí terminar com excelência, vai estar dando fechamento no tópico 1 bem legal. E no tópico 3, nós vamos falar da política e a Bíblia. E aí nós vamos começar a fazer um tour pela evolução da política na Bíblia. No princípio, existia um governante santo, Deus único, perfeito, né? Que é a teocracia, governo unicamente de Deus. Deus governava a terra e era tudo perfeito. Aí vamos logo falar no início da política na Bíblia, de Adão e Eva. O pecado, serpente, Satanás corrompeu o coração de Eva e ela comeu do fruto. Por quê? Porque se ela comesse do fruto, ela iria saber a diferença entre o bem e o mal e ela ia ficar igual a Deus. Note, querido, que desde o princípio Satanás trabalha que o coração da humanidade seja cheio de egocentrismo e ânsia pelo poder. E isso é o que a gente tem visto nos nossos dias. As pessoas anseiam pelo poder e do ter de forma muito desequilibrada, até que fazem coisas que são erradas e desagradam a Deus, e é pecado e é crime. Então, a Bíblia, lá no comecinho, a gente já vê Satanás trabalhando. E aí vem a evolução da história no tópico, né, no tópico 3. Conforme a história vai se desenvolvendo, chega o pecado num grau tão terrível que Deus não aguenta, porque Deus não compactua com o pecado. Então vem o dilúvio. E o dilúvio faz aquela limpeza na terra. Logo depois vem Deus dando uma nova chance, porque fica Noé e sua família aí, Deus dá uma nova chance. E aqui você também vai fazer continuação no tópico 4, porque Deus dá uma nova chance para Abraão, faz uma aliança com Abraão, e aí nasce então o povo de Israel. Na parte 4 ali fala uma nova fase política. Continuando, Deus faz uma aliança com Abraão e começa a era patriarcal. Tem até musiquinha que fala dos patriarcas, né? É bem legal. Desde quando criança, que vai na escola dominical, você já aprende essa parte patriarcal aqui.
Aí nasce então a nação de Israel e com o passar do tempo vem a fome, vem a seca, né? E aí nasce um governador. Só que foi vendido pelos seus irmãos, foi lá para o Egito, lá ele nasce como governador. José foi o grande governador do Egito. E a história vai passando. Se caso, professor, você tem um adolescente que não saiba da história, por ser novo convertido e tal, faça aí um resumo rápido da história, né? Nasce aí o povo de Israel, vai para cativo, lá, se muda para o Egito, né? Porque José era o governador do Egito. José morre e aí o povo de Israel fica cativo no Egito. E aí Deus levanta uma outra liderança, e tudo isso é política. Uma outra liderança que tira o povo de Israel da escravidão, que é Moisés. E aí Moisés tira o povo e leva, eles ficam, né, no deserto por muito tempo. E aí, lá no deserto, Moisés começa a delegar tarefas. E ele vê que ele não consegue administrar tudo que o povo precisava sozinho, a administração ficou pesada. Então ele delegou tarefas. E na lição vai falar que se fosse nos dias de hoje, essa delegação de tarefas, né, seria aí uma divisão que a gente chamaria dos governadores e ministros. Então, desde o tempo bíblico, desde o Antigo Testamento, a política está muito em pauta. E aí você continua a lição do tópico 4 para o 5. Você pode falar do período onde Deus governava e Moisés estava sob governo de Deus. Ainda era um governo teocrático, né? E aí vem o povo de Israel e a evolução e tudo mais. Com o passar do tempo, o povo de Israel já na sua terra, eles acharam que não era legal ser diferente dos outros povos. Eles queriam ter rei igual aos outros. E aí, então, Samuel unge Saul como rei. E aí eu deixei no material de apoio para você ver quantos reis Israel teve. Logo depois de Salomão teve a divisão, então ficou reino de Judá e reino de Israel, reino norte, reino sul. E aí você vai ver lá no material de apoio os reis que foram bons, que serviram a Deus e que deixaram Deus governar Israel, e os reis que retiraram o governo de Deus e adoraram outros deuses e fizeram coisas que desagradou muito, feriu muito a Deus. E Deus ficou bem triste com o povo de Israel. E a gente vê o povo de Israel sofrendo demais. E isso é um retrato do que muitas vezes a gente passa, não é? Porque a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo fica, né, triste, o povo geme, né? Tem várias traduções para isso, mas essa tradução é Silvana. E então, gente, é interessante a gente frisar para os nossos adolescentes que a responsabilidade da igreja na política é enorme, porque quando a gente deixa alguém que não serve a Deus, a gente está aí refém daquele que não serve a Deus determinar as diretrizes, determinar as leis, determinar o que nós vamos fazer, né? E para finalizar essa aula, você deve deixar claro que como igreja, seu adolescente faz parte da igreja e como igreja devemos orar e estar antenados em relação à política. Como eleitor, eu devo orar e escolher com responsabilidade a pessoa que eu quero colocar lá. Se o seu adolescente tem aptidão aí para política, ele deve ser sério. Para ele entrar lá, ele deve ser honrado e fazer de tudo para ajudar ao próximo. E uma coisa muito incrível que a Bíblia nos mostra é a simplicidade de Jesus de fazer as coisas. Jesus não se envolveu com política, né? Mas em todo o tempo ele serviu. E política é isso, servir ao próximo. Se eu quero me candidatar a algum cargo público, eu tenho obrigação de pensar no outro como um todo, né? E para fechar a sua aula, eu sugiro que você faça aí uma oração pelo seu país, uma oração pela política, uma oração pela nossa cidade, uma oração pelos governantes. E eu deixei aqui no material de apoio um vídeo para você estar vendo como a oração de um povo, a oração de uma igreja pode mudar um país. É o testemunho de uma coreana
que está aí, né, fazendo sucesso na internet. Eu deixei aqui no material de apoio e, se der tempo, você finaliza a sua aula com esse testemunho. E interceda pelo seu país. Incentive o seu adolescente a interceder, porque se eu fizer a diferença, se você fizer a diferença, nós viveremos num país onde haverá paz e tranquilidade. Isso a Bíblia nos fala, né? E eu participei há um tempo atrás de uma palestra de coach e teve uma frase que o coach falou que eu anotei e é uma realidade. Ele falava assim: todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera uma ação e toda ação gera resultado. Quantas vezes nós falamos mal do nosso país, pensamos mal da nossa nação e achamos que tudo o que acontece de errado é culpa do outro? Se nós começássemos talvez pensar de forma positiva em relação ao nosso país e orássemos positivamente pelo nosso país, para que Deus limpasse, mas louvasse a Deus também pelos honestos que estão lá e para que Deus levante mais honestos para colocarmos lá, será que os nossos resultados não seriam diferentes? Então coloque isso para o seu adolescente e você também, professor. Pense nisso, porque se o Brasil está num momento de crise, passando por um tempo ruim, qual é o meu grau de culpa nisso? Eu tenho que pesar isso na balança. Então, eu como cristão tenho que fazer a diferença, não comprando CD pirata, não fazendo gato, energia, TV e água do vizinho, não é? Isso é corrupção. Eu tenho que ser cristão e eu tenho que colocar em tese essas coisas, em pauta essas coisas e orar com integridade, com dedicação e com força de vontade mesmo pelo nosso país. Gente, eu espero que essa aula que você vai dar, professor, mude o raciocínio, o pensamento do seu adolescente e que quando ele for adulto, ele lembre dessa semana de aula que você vai estar dando para ele e ele pense: eu posso agir de forma séria, eu posso dar para o meu país algo positivo, eu posso fazer a diferença. Então não esqueça, professor, você ensina para transformar e essa é a sua missão, viu? Agora você vai ficar com um vídeo que é uma aula do nosso vereador Marcos da Rosa, que está aí logo depois do meu vídeo. E eu oro para que a sua aula seja no mínimo fantástica. Que Deus abençoe você. Olá, eu sou Marcos da Rosa, sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Blumenau. Tenho o prazer de ser vereador no segundo mandato aqui em nossa cidade e atualmente também sou presidente da Câmara Municipal. Fui convidado pela professora Silvana para falar algo sobre política. Nós que vivemos a política no nosso dia a dia, precisamos mesmo falar sobre política, sobre o que de fato ela significa, quais os benefícios que ela pode trazer à comunidade e também quais os problemas que a ausência da participação de pessoas de bem na política, quais são os problemas que essa alienação das pessoas de bem pode trazer, quais problemas essa alienação pode trazer para a nossa sociedade. Então, primeiro é importante nós entendermos o que significa de fato política. Porque hoje, infelizmente, esse tema tem adquirido um significado muito pejorativo, né? Tudo está relacionado hoje, a política está relacionada à corrupção. Então, quando se fala em política hoje, fatalmente as pessoas pensam em corrupção. Mas, na verdade, política é arte de administrar. Lá na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos, as pessoas que se envolviam com a sociedade, com as questões de governo, com as questões da coletividade, eram chamadas de políticas. E as pessoas que não se envolviam com as questões da coletividade, com as questões da sociedade, olhavam só para o seu próprio umbigo, estas pessoas eram chamadas, inclusive, de idiotas, né? De onde se deriva a palavra idiota no dia de hoje. Obviamente que naquela época ela tinha só essa característica, esse significado, que dizia que as pessoas não se envolvendo com as questões da coletividade, com as questões sociais, elas eram
chamadas de idiotas. E hoje tem um sentido, esse termo idiota mais pejorativo ainda, quer dizer a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que é totalmente alienada de todas as outras questões sociais. Então, é muito importante hoje nós entendemos que política é a arte de administrar. Política tem a ver com desenvolvimento, com planejamento social, com planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas, com gerenciamento dos recursos públicos em prol da melhoria de vida da sociedade de um modo geral. Política não tem nada a ver com corrupção. E também, é claro que todos nós sabemos que não é necessário ser uma pessoa envolvida com a política como nós conhecemos hoje para ser um corrupto. Uma pessoa pode se corromper sendo um empresário, sendo um professor, sendo um jornalista, um advogado e em todas as outras profissões. Mas eu acredito muito que a pessoa que tem princípios, as pessoas que têm fundamento, e por isso que eu vejo a grande importância de nós que somos cristãos nos envolvermos com política, porque ainda que as pessoas de bem tenham alguns freios que são necessários para terem uma vida com retidão, como por exemplo o freio moral, o freio ético, há também a necessidade de ter o maior freio que eu considero na vida do homem e da mulher de Deus, que é o temor a Deus. Então nós sempre sabemos que Deus está vendo, que Deus nos contempla, que Deus procura os fiéis da terra, que nós temos compromisso muito mais do que moral e ético, nós temos princípios que norteiam a nossa vida, porque nós entendemos que Deus é que está guiando os nossos passos, é Deus é que vai nos cobrar um dia de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, hoje em dia, os adolescentes aqui em nossa cidade têm a oportunidade, por exemplo, de começar a falar e se envolver com o tema política, já inclusive na escola. Em Blumenau nós temos aqui o programa Vereador Mirim, quando as escolas participam, elegem os seus representantes, esses adolescentes vão para a tribuna da Câmara Municipal, vão para a Câmara Municipal e ali elas podem inclusive fazer indicações, desenvolverem projetos de leis, e nós já temos aqui em Blumenau leis aprovadas que foram oriundas, que nasceram do debate político de adolescentes aqui de nossa cidade. Então, é muito importante esse envolvimento, porque a alienação da política dá lugar e dá oportunidade àquelas pessoas que querem fazer da política apenas uma carreira profissional e as pessoas querem se locupletarem, elas querem enriquecer com a questão política, e esse não é o propósito da política, é exatamente, eu considero particularmente, um ministério. A política é uma vocação, é a arte de servir, não somente de governar, mas de servir, de colocar os seus talentos à disposição do seu próximo para administrar. Eu acredito muito também que a unção de governo está sobre nós, cristãos, nós que acreditamos na Bíblia, nós, como eu disse, que temos os princípios morais e éticos estabelecidos pela palavra de Deus. Porque quando as pessoas deixam de se envolver com a política, as pessoas de bem, isso não quer dizer que as outras pessoas não vão continuar fazendo aquele papel que nós deveríamos fazer. Então fica aqui a minha dica a todos os adolescentes, a todos os professores, da importância de nós inculcarmos na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das famílias, dos pais, dos membros das nossas igrejas, que política é uma coisa boa, mas são as pessoas, não é necessariamente o corrupto não é necessariamente um político. O corrupto pode estar, e ele está inserido em todas as esferas, inclusive nos lugares menos prováveis. Mas aí está, eu acredito muito, o desafio do cristão que recebe o convite do Senhor Jesus, o mandamento do Senhor Jesus de ir e de fazer a diferença, de ser sal e luz, de realmente fazer a diferença diante, porque é muito fácil, né? Brilhar na igreja, é muito fácil de ser crente na igreja, mas em todas as esferas, em todos os locais que o Senhor Jesus, que o nosso Deus nos permitir ocuparmos uma posição, é ali que nós devemos brilhar, resplandecer, dar um bom testemunho.
Alguém pode dizer, bom, dar um bom testemunho não é mais do que a obrigação. Não se corromper não é mais do que a obrigação. Evidentemente que é assim. E é por isso que as pessoas devem olhar para as pessoas que estão ocupando cargos públicos, funções públicas. Essas pessoas realmente devem ser exemplo. E nós que somos cristãos e estamos envolvidos com a política, nós devemos muito mais do que sermos autênticos, éticos, politicamente corretos, nós precisamos também ser eficientes. Se nós olharmos para todos os políticos da Bíblia Sagrada, Daniel, o próprio José do Egito, havia neles algo a mais, havia neles um espírito excelente, que era o Espírito Santo de Deus. E Deus, através deles, fazia grandes realizações, dava grandes livramentos. E eu acredito muito que Deus, nesses últimos dias, quer usar pessoas de bem, como eu e como você, para fazer a diferença nessa geração corrompida. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos capacite, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Podemos ter as melhores formações e é necessário. Temos que nos capacitar, buscar a especialização naquilo que nós queremos fazer e desenvolver como profissão. Porém, nós precisamos, além disso, precisamos ter a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo e aquilo que havia em Daniel e em José, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado.